Agradeço a presença de vocês, mais uma vez, como sempre. Terceiro dia, o último. Como eu falei antes, né, na sessão da manhã eu estendi um pouco o começo dessa mesa, um pouco por conta da falta de Bruna e também para poder levar o professor Paulo César ao aeroporto. A mesa, o mesmo, a diferença, princípio de razão. Na verdade, na origem, eu até conto que eram duas mesas de dois participantes e acabou se transformando numa única mesa de três participantes, porque dos selecionados também não pôde vir por conta de uma greve numa universidade estadual da Bahia, que impediu o próprio processo necessário para ele conseguir os recursos para vir. Eu aproveito para mencionar isso, era um ex-orientando do professor Robson, professor efetivo na estadual, e anteontem a UERN também entrou de greve. Então isso é um movimento assim, corrente. Eu achei que caberia a menção ao Rogério Tolfo, que seria o quarto membro dessa tarde, né? Então, como ele também avisou, justificou antes que a programação fosse finalizada para a divulgação, né? Por isso o nome dele não constou. Nós também temos os nomes selecionados para tratar da questão da verdade. Então, acabou que uma das partes, uma metade, né, dessa sessão da tarde, seria... Sessão da tarde no bom sentido. Sessão da tarde foda, né? Não vamos pensar besteira, mas um pouco mais dedicada para uma discussão até com problemas da lógica, do conhecimento, né? Oportunidade de repensar isso. E uma outra, mais estritamente, o Alain falando sobre o mesmo e a Bruna falando sobre a diferença. Então, essas mesas foram colocadas próximas, um pouco já como uma provocação. E acabou sendo fundido numa coisa só, e a gente ficou com o mesmo e perdeu a diferença. Mas tudo bem, a gente perdeu a diferença, mas acho que mesmo assim a gente vai poder discutir um pouco. Não sei exatamente que o Vitor como ele vai apresentar a questão do princípio de razão, mas é uma questão que também me interessa. A gente pode discutir um pouco mesmo na ausência da Bruna. Eu não sei se está vendo a gente também aqui no Big Brother. Então, parando com a enrolação, né, passar a palavra a Alain, com a comunicação, pensaram mesmo em Heidegger. Boa tarde, pessoal. Na verdade, o que eu preparei para hoje é mais um exercício de reflexão do que propriamente um texto rigoroso, conceitual. Seria mais uma espécie de experiência meditativa que vai abordar justamente esse resgate que Heidegger efetiva do pensamento de Parmênides, da sentença fundamental ser e pensar são o mesmo. Então, a partir desse movimento para trás que Heidegger realiza, o que eu procuro estruturar no meu texto é esse pensamento reflexivo enquanto uma experiência de pensar o mesmo. Então, eu vou direto ao texto, é um pouco extenso, mas eu acredito que eu não vou me exceder, não. Vamos lá. A tarefa do pensamento meditativo, vocês desculpem minha voz, eu estou muito doente, então eu acho que todo mundo aqui já pegou também, porque já se espalhou, não tem mais jeito. No outro dia eu estava como moderador aqui, então acho que não tem mais jeito, essa sala aqui já está contaminada. Não foi de propósito, então vocês perdoem a minha voz, a falha na minha voz, está um pouco baixa talvez, mas vamos lá. A tarefa do pensamento meditativo, segundo Heidegger, é a de provocar a reflexão, trazer o ser das coisas à proximidade do homem. Trazer à proximidade e refletir pode parecer um empreendimento tradicionalmente metafísico, mas uma meditação demorada nessas duas expressões possibilita a apresentação da tarefa e as suas verdadeiras diretrizes. O pensamento meditativo deve se dirigir ao mesmo que congrega ser e pensar. A dignidade dessa tarefa é cabível à abertura encontrada na existência do ente que somos.
Para a concretização de tal projeto, o pensamento deve se converter em um movimento de resgate, de redenção. Pensar, para Heidegger, é diferente de filosofar, pois a filosofia trouxe o envio imponderável da metafísica até se consumar em técnica moderna, ou seja, expandir sua abrangência na ausência absoluta de pensamento. Pensar é a demora reflexiva que traz proximidade ao ser das coisas e fornece ao homem uma escolha diante do mundo. Abordar o mesmo em Heidegger é recolocar o ser como traço, é recolocar no ser o traço de sua identidade com o próprio pensamento. Essa é a essência da reflexão meditativa. Heidegger inicia o texto de Identidade e Diferença, de 57, recuperando a fórmula lógica que exprime o princípio de identidade. A é igual a A. O resgate tem como meta desconstruir essa noção aparentemente engessada e estruturar a identidade em uma investigação muito mais espiritual do que prática. Através da fórmula lógica A é igual a A, que exprime semelhança entre um objeto e outro, percebemos a insuficiência em mostrar desta forma o conteúdo da identidade. A fórmula expõe o princípio, necessitando pelo menos de dois elementos. A rigor, essa fórmula mostra precisamente aquilo que o princípio não é em sua essência, isto é, uma identidade. Para Heidegger, atentar ao conteúdo objetivo da norma em sua funcionalidade é um erro, pois a verdade sobre o princípio de identidade se encontra no caminho percorrido entre o presentar do ser doente e a receptividade do pensamento meditativo. O princípio A igual a A exprime uma tautologia. A palavra tautologia vem do grego toauto, o mesmo, ou seja, isso significa que para se exprimir a identidade de algo, não há necessidade alguma de dizê-lo duas vezes. O objetivo deve ser idêntico a ele mesmo. O objeto deve ser idêntico a ele mesmo, não sendo necessário outro elemento como termo para expressar a igualdade. A fórmula lógica para expressar a identidade já inclui um equívoco em seu enunciado, pois não diz o mesmo, encobrindo estranhamente o sentido do princípio que é expressar a identidade. Tal princípio foi recauchutado na modernidade até assumir-se como A é A, ou seja, uma coisa é, a cada vez e sempre, ela mesma. Pensar em termos heideggerianos como envio ou destino pode fornecer uma indicação do movimento para trás que direciona sempre suas determinações. O envio da identidade também se apresenta como destino calculador do homem ocidental contemporâneo, e a fórmula corrigida AEA se encontra inserida na abertura planificadora do domínio ôntico, evidenciando sua essência e fornecendo a garantia necessária para a metafísica abocanhar de vez o domínio doente. Olhar para trás permite ao pensamento investigar mais profundamente a identidade, expressa e abraçada na modernidade como AEA. De acordo com o envio do mesmo, na esfera doente, o homem se posicionou diante do princípio, mas ignorou a identidade, passando então a abordar a diferença que a fórmula expressamente enseja. Tomada desta maneira, a identidade fala a respeito do ente, mas encobre o apelo que a tensiona ao ser. O apelo, o envio e o destino se conectam, revelando uma armação. Em Identidade e Diferença, Heidegger afirma o seguinte, abre citação: se não falasse esse apelo à identidade, então o ente jamais seria capaz de manifestar-se em seu ser como fenômeno. Por conseguinte, também não haveria nenhuma ciência, pois, se não lhe fosse garantida previamente e em cada caso a mesmidade de seu objeto, a ciência não poderia ser o que ela é. Através dessa garantia, a pesquisa assegura a possibilidade de seu trabalho. Contudo, a representação guia da identidade do objeto da ciência jamais traz utilidade palpável. Por conseguinte, o elemento de sucesso e fecundo do conhecimento científico repousa em toda parte sobre algo inútil. O princípio de identidade para Heidegger é também o princípio do pensamento. Para compreender a essência da identidade e do pensamento, é necessário, contudo, a construção de um caminho que nos leve até lá. A fórmula A é A, como foi expressa no trecho citado de Identidade e Diferença, não transmite a abertura necessária para se chegar ao mesmo. Na verdade, a fórmula pouco fala sobre a identidade, tornando a mesmidade do princípio inútil para a ciência. A é A
garante o desempenho da filosofia durante toda a escalada do ente. Porém, compreender a identidade como traço do ser é a evidência de uma abertura dificilmente provocada por tal determinação tradicional. A repetição histórica de A é A tornou sua essência oculta, deixando para trás o que há de próprio no princípio. Heidegger traça o caminho de retorno aos fundamentos para de lá resgatar a essência oculta do apelo, envolvendo o envio da identidade na história da metafísica. Em qualquer relação que o homem mantenha com o ente, sob qualquer circunstância, será traçada também uma relação com a identidade. Essa é a garantia da ciência e da filosofia. O princípio de identidade está lá, como um suporte a assegurar os alicerces de todo conhecimento. Todavia, dele mesmo, o princípio, não se retira nenhum conhecimento efetivo. A ideia de identidade constitui um traço fundamental para o pensamento e, consequentemente, tudo que dele vem. Mesmo assim, é uma ideia inútil à ciência, pois é inócua e já está previamente reconhecida. Para Heidegger, o apelo da identidade é aquilo que conecta o princípio ao ser doente, isto é, sempre a partir de um apelo que fala ao ser, a identidade provoca o pensamento a resgatar suas origens. A tarefa do pensamento meditativo é de provocar reflexão. Refletir e meditar, em Heidegger, remete à demora insistente ao se manter junto às coisas nelas mesmas. Ao demorar-se sobre o princípio de identidade e sua tomada pela metafísica tradicional, o fundamento parece apresentar-se enquanto condição de possibilidade inútil para que a marca do homem na contemporaneidade se mantenha segura e a ciência continue como norteadora do ser na era da técnica e da diferença. Ao realizar um movimento de reflexão meditativa para trás, Heidegger encontra o fundamento do apelo que ecoa no princípio e, por conseguinte, encontra ainda a abertura que permite resgate da proximidade do ser enquanto traço do mesmo, em dinâmica com o pensamento. Heidegger realiza o movimento para trás em direção ao princípio do princípio, no intuito de conseguir ali uma definição de identidade realmente condizente ao ser e não somente uma garantia de conhecimentos válidos. Nos primórdios do pensamento ocidental, a voz do filósofo ainda não se encontrava viciada ou aprisionada às considerações posteriores e que nivelam no pensamento, entre outras coisas, a própria noção de identidade. Além de todas as medidas, ou aquém de todas elas, esteve Parmênides, pois o que disse em seu poema, segundo a interpretação de Heidegger, se oculta para toda a história do esquecimento do ser. Abre citação. O mesmo, pois, tanto é pensar como também ser. Fecha a citação. Na proposição de Parmênides, permanece um sentido de identidade completamente outro àquele arraigado nas malhas da tradição. De acordo com Heidegger, a filosofia moderna esqueceu um traço essencial ao querer pensar um sentido efetivo para o princípio de identidade, tratando o ente enquanto objeto captado pela percepção. A contribuição fundamental, presente no dizer do grego, reside justamente em colocar como o mesmo duas coisas aparentemente diferentes, que são ser e pensar. Parmênides não revela o significado de to auto, mas nos coloca diante de uma questão difícil de resolver, ainda mais tendo em mente o longo caminho que tal determinação percorreu. No poema, a identidade nem sequer ainda foi colocada como princípio. Coube à metafísica tardiamente transformar o mesmo em identidade e dispô-lo em sua já conhecida rede de informações. A identidade é apresentada por Parmênides como um pertencer entre duas coisas, um lugar comum entre pensar e ser, que se acontece e vem à luz a partir do mesmo. A proposição de Parmênides coloca o homem inserido no ser, pois seu pensamento se encontra no ser correspondendo a ele mesmo através do mesmo. O ente que o homem possui, o ente que o homem é, possui como essência essa relação dinâmica com o ser a partir do pensamento. O pensamento é propriedade do ser e ambos são propriedade do mesmo. É no mesmo que vem à tona o apelo do princípio como abertura propiciadora de suporte ao homem em reciprocidade constante com ser e pensar. A fórmula moderna A é A já se mostra agora incapaz de acompanhar a reflexão meditativa para trás
pois está historicamente arraigada como princípio que evidencia a diferença e não a identidade como parâmetro para qualquer conhecimento. Tal recurso se perde diante da reflexão meditativa e do demorar-se no mesmo, pois a pressa pela informação tornou obsoleto o pensamento originário responsável pelo acontecimento apropriador, Ereignis, termo forjado por Heidegger para evidenciar a dinâmica exposta na sentença de Parmênides, que traz ao homem do cálculo a possibilidade de instaurar outro começo mediante a meditação. Toda a determinação do ser, em sua essência, se encontra diretamente entrelaçada ao pensar e seu presentar-se enquanto acontecimento. A ligação meditativa vem do reflexo do mesmo, que deixa ver em mesmidade a identidade entre ser e pensar. Acontecimento apropriador apresenta a intimidade entre ser e pensar, que põe em curso a historicidade, deixando ver o entre proximidade e distância que harmoniza em tranquilidade a maturidade adquirida no meditar. O acontecimento apropriador se realiza como o lugar do pensamento, um lugar comum, onde se entrecruzam duas essências no tempo, em um presentar apropriado pelo caminho onde está em jogo o mesmo. Tal apresentação da identidade se abre enquanto a renúncia optativa do pensamento frente a todo e qualquer processo calculador, agregado à manipulação do ente pela ciência prática da natureza, pois trata da tentativa de conjurar uma nova linguagem fora de qualquer processo impessoal, evidenciando propriamente a singularidade radical. Desculpe. Na obra Meditação, Heidegger expõe o acontecimento apropriador da seguinte maneira. Abre citação. O acontecimento da apropriação no aí e, com isso, o aí mesmo, se mostra como a recusa do ser como ente, a renúncia de todo representar produtor, calculador, como o comportamento em cuja via o homem poderia encontrar o caminho para o ser, como os sítios de decisão de sua tonalidade afetiva essencial. Fecha a citação. O caminho é onde o homem deve demorar-se, pois é nele que se instaura a transição. Transição é o momento do pensamento de Heidegger onde se introjetam outras cadências para se pensar autenticamente fora de qualquer fundamento. Escolher outra via de acesso ao ser é a ousadia que Heidegger permite àqueles que saltam para desbravar o caminho transitório. O autêntico encontro entre ser e pensar, no mesmo, retira pela primeira vez o homem da calculabilidade do ente e o coloca diante de uma clareira que jamais poderia ser representada, mas somente apresentada como um lugar onde se congrega o tempo e o espaço na decisão do ser aí. Nessa clareira, a essência da identidade vem ao encontro através do salto para dentro do abismo do mesmo. Um abismo que, na verdade, significa a desconstrução de todos os fundamentos através do acontecimento apropriador. O pensamento meditativo, então, desvia o olhar do ente e se foca no próprio caminho histórico trilhado pelo esquecimento do ser. Pensar o acontecimento apropriador reflete a dignidade simples do mesmo, enquanto propiciador da clareira. A clareira é, para Heidegger, o espaço onde se dá a condição de possibilidade do mesmo, pois indica o caráter de abismo do ser, aproximando o pensamento da meditação, onde as coisas se mostram mais claramente, pois tal meditação percorre um caminho livre de fundamentos estipulados ou garantidos, um caminho que se realiza na mais íntima e sincera reflexão. Heidegger procura evidenciar a possibilidade de instauração de outro pensamento, mais propriamente na obra Contribuições para a Filosofia, do Acontecimento Apropriador, de 1938, onde, ao perceber a indigência da linguagem, realiza uma viravolta, forjando um novo repertório terminológico para sustentar a ambição do projeto. O que se deixa ver de antemão em Contribuições é a preocupação em instaurar o mesmo como acontecimento apropriador, de modo a tomá-lo como expressão guia na perspectiva do outro começo para o pensamento ocidental. A estranheza inicial, presente no texto, apenas se alarga com a contemplação do abismo para onde o salto deve ser dirigido. O abismo da falta de fundamentos
é o ponto de partida para que Heidegger procure instaurar o pensamento mediante uma torção que retorce e contorce no fundo sem fundo da impossibilidade radical. Tal configuração aponta, além do evidente hermetismo terminológico, para um esforço do pensamento puro ao tentar se desagregar de toda e qualquer amarra histórica que lhe impeça o salto. A meditação surge no caminho da transição, onde o mesmo deve se colocar em definitivo como acontecimento apropriador. Apenas com o dedicado exercício de meditação, o salto no abismo se torna possível, e assim também a possibilidade do questionar mais puro. Cito Heidegger em Contribuições. Abre citação. Abismo é a vacilante recusa do fundamento. Na recusa onde se abre o vazio originário, acontece também a claridade originária, sempre ao mesmo tempo, para que o abismo se mostre assim em seu vacilo. O abismo é a primeira essência que aclara e obscurece o essenciar-se da verdade. Todavia, posto que a verdade é claridade e obscuridade do ser, ela também é como o abismo, que já foi fundamento, mas que apenas se funda como elevação condutora do acontecimento apropriador. Fecha a citação. Pensar sobre o mesmo em Heidegger significa buscar o lugar do ser e também do pensamento, pois é somente em um movimento para trás que o homem pode se encontrar diante do caminho da meditação reflexiva. A discussão acerca do mesmo funda sua relevância na desconstrução da metafísica tradicional, presente na dicotomia sujeito-objeto. A abrangência de uma adequada meditação sobre o mesmo descortina um horizonte para que o pensamento se liberte de grilhões fundamentais e floresça como a possibilidade de instaurar outro começo. Tal começo é muito obscuro, pois tenta com vigor dizer o que ainda não foi dito. Obrigado. Obrigado, Alain. Beleza. Tá certo.